Olá, boa noite. Então vamos dar início ao nosso encontro de hoje e gostaria de fazer a oração inicial, tomando por oração também o hino que inicia a oração das vésperas no tempo pascal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eterno Rei, Senhor, Filho do Pai muito amado, à vossa imagem plasmastes Adão do barro formado. Caiu o homem no mal, pelo inimigo enganado, mas assumistes seu corpo num seio virgem formado. Unido a nós como homem, vós nos unistes a Deus, pelo batismo nos destes, herdar o reino dos céus. Para salvar todo homem, morrer na cruz aceitastes. Preço do nosso resgate, o vosso sangue doastes. Mas ressurgis, recebendo do Pai a glória devida, por vós também ressurgidos, teremos parte na vida. Sede Jesus para nós, gozo pascal, honra e glória, os que nasceram na graça, uni à vossa vitória. Glória a Jesus triunfante, que a própria morte venceu. A Ele, ao Pai e ao Espírito, louvor eterno no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos também, antes de iniciar um pouco da partilha daquilo que o Papa falou, tomar a passagem que também foi utilizada no início da catequese, que é Atos 4, 23. Perdão, Atos 4, 23 a 24, de 29 a 31. Então, vamos lá com esta passagem. Postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhes tinha dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, vamos para o versículo 29. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo o desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Então essa é a passagem que tivemos na introdução da catequese do Santo Padre Papa. Como está aí no início, no anúncio da nossa live, temos a catequese do Papa, de ontem, 14 de abril de 2021, a 29ª catequese sobre a oração, e tem por tema a Igreja Mestra em Oração. É interessante que o Papa, ao trazer esta temática, ele traz várias realidades de igreja também. Porque, primeiro, ele fala de uma igreja paroquial, uma igreja doméstica, a igreja, os grandes centros de oração, como os mosteiros, os conventos,
e aqui poderia acrescentar os seminários, né? Os santuários, né? Não podemos esquecer os santuários. Como nós temos esta oração também pelo testemunho do Evangelho, e como a igreja tem por missão ensinar, educar a orar. Então, estas são as realidades e que nós podemos aqui ressaltar alguns pontos. O Papa Francisco, ao colocar presente para nós a igreja doméstica, ele fala da oração que nasce dentro de nossas casas. Primeiro, a experiência da escola da oração, ela nasce com a memória do pai e da mãe, que eles, ao conhecerem as orações da igreja, ao participarem da comunidade eclesial, ensinam aos seus filhos. Não é difícil nós podermos ter os pais ensinando, por exemplo, a oração do anjo da guarda, né? O Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. E depois o Pai Nosso, a Ave Maria, de orações talvez mais simples e também que nós usamos sempre, para depois que nós possamos ter uma experiência pessoal de oração, né, que se dá primeiro ali na vida da comunidade, primeira comunidade que nós temos em contato, que é a nossa família. Diz então aqui o Santo Padre, o Papa: talvez conservemos a memória da mãe e do pai que nos ensinaram a recitar as orações antes de dormir. Estes momentos de reconhecimento são frequentes aqueles que os pais ouvem algumas confidências íntimas dos filhos e podem dar seus conselhos espirituais inspirados no Evangelho. Depois, no caminho do crescimento, há outros encontros com outras testemunhas e mestres de oração. E aqui o Santo Padre, o Papa, vai citar o Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 2686 a 2687, mas também segue-se este relato sobre os vários testemunhos de oração até o 2690. Posso tomar para vocês, então, aqui o Catecismo da Igreja Católica, que já deixei aberto direitinho para a gente ler. Primeiro, ele coloca os ministros ordenados, né, como responsáveis pela formação para a oração de seus irmãos e irmãs em Cristo, servidores do bom pastor, que eles são ordenados para guiar o povo de Deus às fontes vivas da oração, a palavra de Deus, a liturgia, a vida teologal e o hoje de Deus nas situações concretas. Depois temos os religiosos. Muitos religiosos consagraram-se a vida à oração. Aqui nós temos os vários mosteiros, né? Desde o deserto do Egito, eremitas, monjas consagraram seu tempo ao louvor de Deus e à intercessão por seu povo. A vida consagrada não se mantém e não se propaga sem a oração, ou seja, a oração ela é fonte também da vocação de cada pessoa, né? De uma comunidade, ela se torna fecunda através da oração. É interessante algumas comunidades que temos a adoração perpétua, que dia e noite, de anos a anos, as pessoas estão ali rezando. Outro dia estava lendo uma notícia de alguma agência católica, penso que é a Aletheia, que trazia a notícia que uma comunidade na Europa já há
135 anos, vive a adoração perpétua, dia e noite, sem parar, sem cessar a oração. E é interessantíssima essa escola da oração pelo exemplo, né? Então, nós depois vamos tomar mais um pouco do catecismo ao ver alguns testemunhos. Agora, passamos àquilo que o Papa nos coloca, que é a vida comunitária cristã, a uma vida de paróquia, né? Na paróquia, nós já, ao participarmos da catequese, de algum grupo, vamos crescendo na vida de oração, nos hábitos da fé, né? E aqui vemos também a possibilidade de ir às orações. Geralmente nós temos na igreja a oração da Eucaristia, né? Que é a oração perfeita. A Eucaristia é aquela oração que nós vamos. Mas às vezes penso que algumas pessoas ficam um pouco intimidadas na oração, né, da igreja da Eucaristia. É então necessário que as pessoas elas entendam que a igreja ela tem por fonte e ápice a Eucaristia como vida de oração também, de sacrifício, de louvor. Mas a igreja, ao estar sempre aberta, é o momento de nós nos encontrarmos com Deus. Quando a gente senta no banco da igreja, fica ali um tempo, olha para o crucifixo, né? Vai até o sacrário, temos algumas imagens ou ícones na igreja que nós podemos nos afeiçoar um pouco mais, e esta experiência sensorial depois pode se transformar em uma experiência interior, onde às vezes nós podemos fechar os nossos olhos apenas e ali fazer nossa vida de oração crescer. Recordar os mistérios do Santo Rosário, que é os mistérios da vida de Jesus, né? Isso também acende, e depois a gente vai ver aqui um pouco a chama da fé, né? Diz o Papa aqui na sua catequese: o hábito da fé não é engomado, desenvolve-se conosco, não é rígido, cresce até através dos momentos de crise e ressurreição. Aliás, não se pode crescer sem momentos de crise, porque a crise te faz crescer. Entrar em crise é um modo necessário para crescer. E o sopro da fé é a oração. Crescemos na fé tanto quanto aprendemos a rezar. Então, nós podemos então aqui perceber que uma coisa que se alimenta de um lado e de outro, né? A oração alimenta a fé alimenta a oração, nos leva à oração, né? E vivemos nessa dinâmica, né? Nós oramos a Deus, elevamos nossa voz a Deus, nossos louvores, porque cremos que tem um Deus vivo, existente. E a experiência do Santo Padre Papa de vida de oração é muito intensa, né? E toda a sua vida de episcopado, né, de cardeal também, ele teve essa experiência de ir ao encontro de muitas pessoas através de orações simples, animando-as nesta vida onde se encontra a força para podermos caminhar. Diz ainda o Santo Padre, o Papa: depois de certas passagens da vida, compreendemos que sem fé não poderíamos ter bom êxito, e que a oração foi a nossa força. Então, nos apoiamos em Deus. Não é uma oração que nós fazemos às paredes, mas certamente encontramos Deus, fazemos experiência de Deus. Agora temos um pouco aquilo que chamei da tradição da igreja e a vida dos mosteiros. Já antecipei um pouco aqui ao ler a passagem do Catecismo da Igreja Católica. É interessante que o Santo Padre, o Papa, encontra também a oração
nos mosteiros como uma irradiação de uma espiritualidade. O Papa trata, né, como algo principal para a comunidade cristã. Aqui, então, disse na sua catequese, trata-se de células vitais, não apenas para o tecido da igreja, mas para a própria sociedade. Quando a gente visita os grandes centros urbanos, poderíamos encontrar somente grandes prédios, né, arranha-céus, mas nós encontramos também como que este oásis, que o Papa também dirá, as catedrais, as basílicas, mas também as pequenas igrejas, aquelas que já trouxeram um afeiçoamento de nossa vida, né, de nossa caminhada de fé. Então, às vezes, até mesmo as capelas nos hospitais, em lugares assim, que nós podemos reforçar um pouco mais a nossa vida de fé. Por exemplo, aqui em Belém, o Hospital Beneficente Portuguesa, aquela capela que existe ali dentro, é um oásis para muitas pessoas que, em meio a tanto sofrimento e dor, vão se humilhar diante de Deus, suplicando a Ele a graça, mas também um momento de agradecer, de sair dali reerguido, consolado por Deus, porque Ele está ali presente. Diz o Santo Padre, o Papa. Pensemos, por exemplo, no papel que o monaquismo desempenhou no nascimento e no crescimento da civilização europeia e também de outras culturas. Aqui nós temos, certamente, a partir do cristianismo, sobretudo, essa difusão, né, dos templos em tantas partes. Às vezes a gente, em um quarteirão, temos 2, 3 igrejas ali na Europa. Aqui, graças a Deus, tem se crescido as construções das capelas. Mas é importante pensar que estes locais que servem para a nossa vida de oração estejam abertos, né? Porque só assim as pessoas terão esse fluxo, né, de procura das coisas de Deus. E que se nós animarmos também as pessoas na fé e na oração, certamente ali sempre será um refúgio para nós. Como nos diz o Salmo, né, que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Sim, que seja esta a proposta de nossa vida, né, de irmos à casa do Senhor. O Espírito Santo sempre nos convida, que possamos ouvir este apelo do Espírito também. E assim possa esta oração moldar a vida da sociedade. E também podemos pensar que cada igreja, que cada mosteiro, que cada santuário torna-se também como que um para-raio, né, de tantas coisas, tantos sofrimentos que nós passamos, e ali se encontra consolação, e porque absorve tudo aquilo que é de negativo, para poder propagar, para poder emanar, para poder fazer com que chegue o odor de Cristo à vida das pessoas. Temos agora um outro parágrafo que o Papa nos refere, a oração, que nos vem como uma proteção. Proteção no sentido que nos livra do inimigo. E às vezes esse inimigo tão próximo de nós, que é mesmo dentro das nossas comunidades. Diz o Papa aqui, em um tom bem forte, né, e contundente para a nossa vida de igreja. Jesus, toda a igreja nasce na oração, tudo cresce graças à oração. Quando o inimigo, o maligno, quer combater contra a igreja, falo primeiro procurando secar as suas fontes, impedindo-as de rezar. E a gente sabe, quando não tem oração,
a fé desaparece. As pessoas estão desanimadas, não encontram ânimos na comunidade. Eu sempre ressalto que é importante começar, concluir e ter sempre um momento de espiritualidade nos encontros de pastorais, como também até mesmo na preparação das celebrações, da liturgia, e espiritualidades, retiros são muito importantes para que estes antecipem, melhor dizendo, aquilo que nós podemos fazer concretamente na vida da igreja. Por exemplo, quando preparamos para uma missão, ou quando Jesus preparou seus discípulos para uma missão, ele sempre se retirava em oração. E até mesmo os seus discípulos chegaram ao ponto de ficar curiosos com Jesus, e por conta do discipulado que tinha feito também João Batista, porque João Batista ensinava muito os seus discípulos a rezar, e então pediram os discípulos de Jesus: ensina-nos a rezar. E aí então nós temos quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, devemos rezar assim, né? E é interessante que os discípulos nos trouxeram esta oração até aqui, né? A oração do Pai Nosso, sempre ressalto, é um anúncio do Evangelho também, porque a partir da oração do Pai Nosso nós temos as próprias palavras de Jesus que ecoam na nossa vida. E então temos a palavra de vida e de verdade que deve ecoar na nossa vida. Então não desvalorizemos a oração do Pai Nosso. E também nesse ano, né, que nós estamos comemorando o ano de São José e também o ano da família, o Papa propôs que ao meditarmos meia hora da oração do Pai Nosso, podemos assim lucrar indulgência neste ano de São José. Continua o Santo Padre, o Papa: às vezes fazemos da igreja organizações, meios de comunicação, existem muitas informações, e ele se pergunta: mas a oração não se vê, não se reza. Aonde está a oração? A oração é aquela que abre a porta ao Espírito Santo, o qual inspira a ir em frente. As mudanças na igreja sem oração não são mudanças de igreja, são mudanças de grupo. E nós devemos sim sempre pensar que às vezes queremos colocar a carroça na frente do burro, pois sem a vida de oração da igreja nós acabamos por errar. Então a oração é fundamental. É interessante que quando nós, na vida de oração da igreja, temos a palavra do Evangelho e nós meditamos a palavra do Evangelho em uma oração, sabemos que Deus age no coração das pessoas, e naquele momento, quando talvez possamos ter mais os nossos objetivos à frente daquilo que é da igreja, aquilo, através da palavra do Evangelho, pode ser desmontado, porque a palavra é como essa espada de 2 gumes que penetra no mais profundo do nosso ser, e sim, revela esta palavra a verdade. E se caminhamos com Jesus, penso que deva ser fundamental e até natural esta vida de oração e de meditação do Evangelho nos nossos encontros de igreja, né? Recordando aquilo que o Santo Padre nos traz como temática para esta catequese, né?
A igreja é mestra na oração, né? Nós não podemos fazer deste encontro de oração dentro da igreja algo qualquer. Nós falamos com Deus, nós experimentamos Deus. Depois, diz o Santo Padre, o Papa, enquanto o inimigo, como já disse, quer lutar contra a igreja, fala primeiro procurando secar as suas fontes e impedindo-as de rezar, e induzindo-as a fazer estas outras propostas. Direi, essas transformações na igreja quando não há cabimento, porque é mais por força humana do que impulso ou guia do Espírito Santo, né? Se a oração cessar por algum tempo, parece que tudo pode continuar como habitualmente, por inércia, mas depois de pouco tempo a igreja compreende que se torna como que um invólucro vazio que perdeu seu eixo central, que já não possui a nascente do calor e do amor. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ainda nessa catequese, pode introduzir qualquer pergunta também. Depois, o Papa vai colocar novamente a questão da fé, da oração, como esta lâmpada acesa com o óleo. Aqui podemos nitidamente e de maneira muito sutil, o Papa refere-se àquela parábola das virgens previdentes ou prudentes que podemos falar. Com a oração, alimentam a chama da sua fé, como se fazia com o óleo das lâmpadas, e assim vão em frente caminhando na fé e na esperança. Os santos, que muitas vezes contam pouco os olhos do mundo, e isso daqui é fantástico que o Papa fala, né? E é bom frisar, os santos que muitas vezes contam pouco aos olhos do mundo, porque de fato os santos eles não estão para aparecer, né? Estão para rezar, para interceder, para iluminar a humanidade. Na realidade, são aqueles que o sustentam, não como as armas do dinheiro e do poder, dos meios de comunicação e assim por diante. Com as armas da oração, eles sustentam a humanidade, o mundo todo. É interessante isso. Os mais distantes lugares do mundo, temos pessoas fazendo oração, elevando a Deus sua oração por toda a humanidade. O Papa Francisco, em uma das suas catequeses, frisa muito que a oração verdadeira, ela não é uma oração egoística, que eu pense em mim, né? Então, por ser a igreja mestra da oração, ela pensa em todos os seus filhos, em todas as pessoas, em todos os lugares, aonde estão e aonde nós não conseguimos enxergar. O Papa Francisco sempre nos traz o testemunho, né, da vida das pessoas que estão nos cárceres. Quantas pessoas ali a gente não enxerga nas periferias e mesmo nos grandes palácios. Nós não sabemos o que estão passando essas pessoas. Então, entrar em comunhão com Deus e orar pela humanidade, isso toca o coração de Deus. E a oração é que leva-nos à perfeição das virtudes também, a enxergar quanto nós estamos nessa intimidade com Deus ou estamos distantes de Deus. Basta verificar nossa vida de oração. Então, os santos são aqueles que, assim o Papa de maneira velada diz,
são aqueles que estão rezando, aqueles que sustentam, aqueles que têm um grande poder em mãos de invocar o nome de Deus. E aqui nós podemos pensar naqueles 3 jovens, né? Eu sempre refiro também a fé desses 3 jovens Misael, Ananias e Azarias, lá no livro do profeta Daniel, que oraram a Deus. Vamos pensar nas orações de Moisés pelo povo de Deus em batalha. Vamos rezar, vamos pensar na oração de Elias. Então, são tantas expressões de oração tão vivas, né, no Antigo Testamento, as orações de Esther, as orações dos apóstolos que nós estamos aqui acompanhando nesse tempo pascal, os Atos dos Apóstolos, as orações dos apóstolos na prisão, em qualquer lugar, e Deus se manifestando na vida deles. Então, um testemunho do Evangelho que o Papa Francisco nos coloca, que é o trecho de Lucas 18, de 1 a 8. E aqui eu vou tomar esta passagem, porque ela é fundamental sobre a realidade da oração. Lucas 18, de 1 a 8. Diz assim: propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: que ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Então, é nisso que o Papa Francisco vai abordar com bastante força, né? Dizendo próprio essas palavras: quando vier o Filho do Homem, encontrará acaso fé sobre a terra? Tomando esse último versículo desta passagem, Lucas 18, 8, o Papa reforça que nós não podemos perder nossa fé. Quer dizer, também, nós não podemos deixar de orar. E aqui posso levantar até esta coisa, né? Orar, rezar. Isto acontece muito, talvez, na nossa cultura brasileira, né? Que às vezes as pessoas querem distinguir oração de reza. Reza são coisas que a gente repete, oração é algo mais espontâneo. Penso que essas palavras são sinônimas e só, direi, na nossa sociedade, na nossa cultura, às vezes se coloca um peso sobre estas duas palavras e tornam-a tão distinta, tornam elas tão distintas uma da outra. Quando a gente vai em outros lugares, em outras culturas, em outras línguas, não existe esta distinção ou uma força que diga oração é uma coisa, reza é outra coisa. Dirigir a nossa voz a Deus repetindo uma oração já conhecida, ela é oração.
porque ela é uma forma de nós vivermos o nosso encontro com Deus. Por exemplo, se eu pegar os salmos, eu vou rezar os salmos, vou orar os salmos, o que é? O salmo é uma reza, é uma oração? Não tem sentido isso. Tudo é oração. E rezar é orar. Fechando essas aspas aqui, continua o Santo Padre, o Papa, dizendo, e enfatiza, portanto, podemos concluir que a lâmpada da fé estará sempre acesa na terra, enquanto houver o óleo da oração. A lâmpada da verdadeira fé da Igreja estará sempre acesa na terra, enquanto houver o óleo da oração. Isso ele repete, né? Eu não estou dizendo aqui duas vezes, mas é de fato aquilo que o Papa repete, enfatizando para nós que é importantíssima a vida de oração. Imagine, o Papa não estaria perdendo tempo fazendo e chegando à 29ª catequese sobre oração. Quanto ele percebe que nós precisamos chegar a um caminho de oração. E a preocupação do Papa é que o Senhor, ao chegar, encontre-se em fé. Não esteja aqui um lugar árido sem fé. É o que leva em frente à fé é a nossa vida pobre, débil, pecadora, mas a oração leva em frente com segurança. E aí o Papa faz as várias perguntas, colocando-nos um pouco na parede, né? Querendo saber um pouco como vai o nosso sentido de oração, de fé. Uma pergunta que nós cristãos devemos fazer a nós mesmos. Rezo? Como rezo? Rezamos? Como papagaios eu rezo? Ou com o coração? Como rezo? Será que rezo com a certeza de que estou na igreja e rezo com a igreja? Ou rezo um pouco de acordo com as minhas ideias e deixo que as minhas ideias se tornem oração? Isto, diz o Papa Francisco, é oração pagã, não oração cristã. E ele enfatiza novamente, repito, podemos concluir que a lâmpada da fé estará sempre acesa na terra, enquanto houver o óleo da oração. Mas, como deu para perceber aqui, nós não temos qualquer oração, né? Não é qualquer oração, é uma oração com coração, quando nós permitimos que Deus penetre no nosso íntimo. Por fim, a missão da igreja, coisa que eu já falei lá no início do nosso encontro, mas que vou retornar com vocês. Penso que já está avançando o nosso horário. A missão da igreja, diz o Papa, esta é a tarefa essencial da igreja. Rezar e educar para rezar, transmitir de geração em geração a lâmpada da fé com o óleo da oração, a lâmpada da fé que ilumina, que governa tudo como deve ser, mas que só pode ir em frente com o óleo da oração. Caso contrário, apaga-se. Sem a luz desta lâmpada, não poderíamos ver o caminho para evangelizar. Aliás, não poderíamos ver o caminho para crer realmente. Não poderíamos ver os rostos dos irmãos, dos quais nos devemos aproximar e servir. Não poderíamos iluminar a sala onde nos encontramos em comunidade. É interessantíssima esta parte, porque quando o Papa fala de luz, de fato a oração ela traz para nós discernimento, né? Então a oração é quando Deus fala no nosso interior, na nossa consciência.
e permite-nos nos perguntar sobre todas as coisas que nós estamos fazendo na nossa vida. Colocar na balança o que é essencial, aquilo que é bom, e não aquilo que não agrada a Deus. Porque através da oração a gente vai procurar as coisas que agradam a Deus também, né? E assim nós temos essa importância. A igreja é mestra em oração. Eu, como igreja, me faço essa pergunta: tenho conduzido as pessoas à oração como presbítero? Eu, como catequista, tenho proporcionado às pessoas uma vida de oração? Eu, como um leigo que estou no caminho da igreja, sem mesmo estar inserido em uma pastoral, tenho uma vida de oração? Que nós possamos, de fato, acender essa chama no nosso coração, o desejo da oração. Santo Agostinho diz que quando nós pedimos a Deus o dom de orar, nós já estamos orando. Que nós possamos pedir sempre o dom de orar, porque já é uma oração. E ela possa crescer, possa se tornar, sim, de fato, um encontro com Deus espontâneo, de conhecê-lo, de ouvir a sua voz. E isso acontece, de fato, com aquele que tem o desejo de estar na presença de Deus, de invocar o seu nome, de invocar o seu Espírito. A nossa irmã Ribamar Souza nos pergunta sobre a importância da liturgia das horas. Bem, aqui estamos com a liturgia das horas. Essa daqui é um dos volumes que nós temos, são 4 volumes, mas tem aquele mais simples que tem só um volume. E a liturgia das horas é para que nós todos saibamos, conheçamos, nós como os cristãos, né? Embora hoje talvez muito se propague a oração do terço, a oração do terço, ela, direi, é uma oração talvez simplificada, né, da realidade dos salmos. Mas é importante que nós conheçamos a oração dos salmos, porque os 150 salmos transformou-se como que para, de maneira simples, rezarmos as 150 Ave Marias que nós rezávamos anteriormente com o rosário. Então quase que era um apelo para que nós rezássemos o rosário todo, né, no nosso dia. Então, rezar os mistérios gozosos, os mistérios dolorosos e gloriosos. Hoje temos mais uma realidade de mistério, que é a vida pública de Jesus. Então temos os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Então seríamos daqui ao menos 200 Ave Marias a serem rezadas de maneira muito rápida. E podemos pensar que às vezes as pessoas têm medo de rezar a liturgia das horas como se fosse uma coisa demorada, que não terminasse nunca mais. Mas é tão rápido. Passa 15 minutos, a liturgia que direi possa ser dita mais longa, que é a oração do ofício das leituras, né, que tem os 3 salmos e tem as 2 leituras que são um pouco mais longas. Não é a leitura breve, como tem na hora das laudes, hora média, a oração das vésperas completas. Então, a liturgia das horas é muito importante. Todos nós sacerdotes, ainda quando diáconos, e todos os diáconos assim, são convidados a ensinarem aos leigos
a rezar em liturgia das horas, né? E digo para vocês que é muito importante. A gente pode fazer até um momento de catequese só para falar sobre a liturgia das horas, mas basicamente se pode pensar nela como uma oração da igreja, que nós entramos em comunhão com toda a igreja, porque em todos os mosteiros, em todos os conventos, em todas as casas religiosas, nós estamos rezando a liturgia das horas. O leigo, em sua casa ou onde quer que esteja, mesmo no seu trabalho, se está rezando a liturgia das horas, está em comunhão com toda essa igreja que reza estas missas, mas orações. É composta esta oração, inicia-se com um hino, temos 2 salmos e um hino, né, um cântico que nós podemos ter, seja do Novo Testamento que do Antigo Testamento. Depois segue-se a leitura breve, ou as leituras do ofício da leitura que são mais longas. Depois as preces, né, um responsório breve, as preces, e conclui-se com o Pai Nosso e a oração final, né, e a bênção final. Então, penso que não é um bicho de 7 cabeças, é muito fácil rezar. Às vezes o manobrar, o livro parece ser esta coisa muito difícil, mas também quando nós pegamos a prática, torna-se como andarmos de bicicleta. A gente cai quando estamos aprendendo, mas depois quando a gente aprende, não paramos mais de circular por aí com a nossa bicicleta. Então, a liturgia das horas é também um processo de um aprendizado. Quando a gente aprende, a gente não esquece, né? Muito raro a gente esquecer de lidar com a liturgia das horas. Eu não rezei esse ou aquele dia, ou passei um tempão sem rezar a liturgia das horas. Quando a gente vai abrir, a gente diz assim: que semana a gente está do saltério, que coisa. Então é fácil depois de se encontrar, de se aperceber na liturgia, porque também acompanha a liturgia do ano litúrgico, né? Os tempos litúrgicos, os domingos de cada tempo litúrgico, a gente já conecta, né, uma coisa na outra. Então a liturgia das horas, ela nos prepara também para a vida eucarística, né? Ela nos também oferece a possibilidade de uma meditação, de passarmos um tempo na meditação da Palavra de Deus. A liturgia das horas nos proporciona também um momento de adoração. Como seria interessante nós usarmos nas nossas adorações também a liturgia das horas, para contemplarmos a Deus, para louvar a Deus, para suplicar a Deus, né? Então, com as próprias palavras que estão na Sagrada Escritura, nós iremos elevar a Deus nossas orações, e Deus também saberá das nossas intenções, né? Então vamos concluir este nosso encontro. Agradeço a paciência de todos, né? Já são 50 minutos do nosso encontro aí. Penso ocorreu alguma interferência na internet, mas penso que deu para a gente dar uma boa continuada na nossa catequese. Então, nós fazemos sempre na quinta-feira a catequese do Papa, repercutimos dela, aprofundamos alguns pontos que nos traz o Santo Papa, o Santo Padre, e na segunda-feira nós iremos ter o primeiro encontro sobre o Consagra-te, né? Iremos pegar o texto de São Luís Grilhão de Montfort, mas também outros textos sobre a Cristologia e a Mariologia, né? Que Maria é como a lua sem a sua luz, sem o Cristo, né? Então precisa
de uma luz. Maria não tem luz própria, ela precisa do Cristo. Então nós iremos para conhecer mais Maria, nos encantar por ela, conhecer o Cristo e com ela conhecer melhor o Cristo, fazendo esse caminho nas segundas-feiras. Então programe-se lá para a partir das 20 horas você está conosco. Em todo caso, as nossas lives ficarão sempre disponíveis no nosso canal. Quem quiser ajudar também tem os meios que oferece o próprio canal, na bio do canal, quer dizer, na biografia do canal, nas descrições daquilo que tem no canal, tem o PicPay, lá que você pode fazer a sua doação, como também o QR Code nas publicações do próprio canal, seja no Facebook que no Instagram, vocês podem encontrar. E aceitamos as sugestões de vocês de encontros ou como lidar com a catequese ou qualquer outra situação, reclamação que vocês tiverem, enviem-nos também um e-mail, tem um e-mail próprio do nosso canal. Muito obrigado. Então vamos rezar o Pai Nosso a concluir este momento de aprendizado, de louvor a Deus, de agradecer a Deus pelo ensinamento do Sumo Pontífice. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima noite a todos.